Eu lembro ainda que a Dilma levantou a hipótese de uma constituinte, isso foi rechaçado, foi detonado, acabaram aí com as possibilidades disso acontecer. Aí estava se questionando se seria um plebiscito, se seria um referendo, mas o que está acontecendo é por meio de proposta de emenda constitucional. Bom, quando nós temos a Constituição de 88, falando sobre as questões aí da política e do Estado, né, divisão de poderes e tudo mais, ela deixa bem claro que na Constituição de 88, você não tinha reeleição para os cargos do Executivo. O Poder Executivo é formado por quem? Pelo presidente, pelos ministros, pelos governadores, pelos secretários, pelo prefeito e pelos secretários. Esse é o Poder Executivo na esfera federal, estadual e municipal. Muito bem, o Poder Executivo é formado aí por cargos eletivos e nomeados, né? Livre nomeação e livre exoneração, como é o caso dos ministros e secretários no âmbito estadual e municipal, e ministros federal. O que acontece é que você tinha reeleição para os cargos do Legislativo. Então, um senador podia se reeleger, deputado federal pode se reeleger, deputado estadual pode se reeleger e vereador pode se reeleger pela Constituição de 88. Lembrar que os cargos do Judiciário não são eletivos. Os cargos do Judiciário, eles são por meritocracia, você faz um concurso para ser juiz, ou também são por nomeação, né, cara? Você tem lá indicações, nomeações e, enfim, aquela coisa toda nebulosa que acontece que a gente não consegue entender direito. Então o Judiciário está fora. Aí acontece que no governo do Fernando Henrique Cardoso, nós tivemos uma emenda constitucional de 1997 e essa emenda constitucional, ela permitiu a reeleição. Já para a próxima eleição, já para as eleições de 98, ela permitia a reeleição para os cargos do Executivo. Então em 98, pela primeira vez, pudemos aí reeleger o presidente, reeleger os governadores e em 2000 pudemos reeleger os prefeitos. E é essa emenda constitucional que está sendo objeto agora de uma outra emenda. Olha que coisa louca. Louca por quê? Porque a emenda, né, constitucional de 97 já tinha alterado a Constituição e colocado a reeleição. E aí nós vamos agora anular isso e por fim a reeleição, estender o mandato para 5 anos, é uma das propostas, mas há uma diferença em relação a 1997, hein? Há uma diferença em relação a 1997. Qual é a diferença? A diferença é que a emenda, caso seja promulgada, ela não passará a valer nas próximas eleições, não. Só para as eleições de 2020 e 2022. Para as próximas eleições, não. Ok? E há também a proposta da alteração da idade para votar, para os cargos de senador, deputado e tudo mais. Só que o que eu quero falar para você é sobre a PEC, a proposta dentro da reforma política que prega, que fala sobre o fim da reeleição. Olha só, muito cuidado com isso aqui. E aí a imprensa é foda. A imprensa é sacana. Porque a imprensa fala assim, ó, a Câmara aprova o fim da reeleição. Aí você é desinformado? Você não, né, cara? Você não. Mas as pessoas são desinformadas. E o que elas pensam? Acabou a reeleição! Oh, meu Deus, acabou a reeleição. E agora, senhor, acabou a reeleição. Oh! Acorda! Não acabou a reeleição! Não acabou a reeleição! O que aconteceu aqui? A Câmara aprova a reeleição. Só que tem uma coisa, meu brother. O que tem, né, gente? Quando eu falo de Congresso Nacional, eu estou falando de duas casas. O nosso Congresso Nacional, ele é bicameral. O nosso Poder Legislativo Federal, ele é bicameral. Então nós temos a Câmara dos Deputados e nós temos o Senado, tá? Nós temos a Câmara dos Deputados, formada aí pelos deputados federais, eleito pelo sistema de voto proporcional e atualmente é presidida pelo Cunha. E o Cunha foi citado, foi mencionado na Lava Jato. Eu quero só ver, Cunha, eu quero só ver se você vai tomar no Cunha, mas eu estou falando isso só a título de aconselhamento, tá? Eu não estou falando com caráter ofensivo, eu quero dizer que Vossa
Vossa Excelência poderá tomar no Cunha, caso seu nome esteja associado, mas no sentido de aconselhamento. Jamais falaria com intenção de ofender Vossa Excelência, ok? E agora não tem o que o cara fazer, não tem o que fazer, porque eu estou falando em tom de aconselhamento, que tesão. E aí você tem aqui, ó, o Senado Federal, que é presidido pelo Renan Calheiros. Só que o que aconteceu? Quem aprovou aí o fim da reeleição? A proposta de emenda constitucional que quer pôr fim à reeleição foi aprovada na Câmara dos Deputados, mas você acabou de estudar junto com o Thier que, de acordo com o artigo 60 da Constituição Federal, não basta ser aprovada na Câmara dos Deputados, nós temos que também aprová-la no Senado. Votação em 2 turnos na Câmara dos Deputados, depois em 2 turnos no Senado, aí sim ela será promulgada e não será objeto de sanção presidencial. Cuidado, se a questão trouxer que a presidente sancionou uma proposta de emenda constitucional, é migué, é lorota, é 171, porque presidente não precisa sancionar a emenda. A Câmara aprovou, mas a reeleição não acabou, beleza? Muito bem, vamos dar sequência a outra proposta de emenda constitucional que está sendo muito discutida aí, tá? Que é a redução da maioridade penal. Morro do Dedé, ruim de invadir, nós com os alemão vamos se divertir, porque no Dedé eu vou dizer como é que é, aqui não tem mole nem pra DRE, pra subir aqui no morro até a BOP treme, não tem mole pro exército civil. É isso aí, ó, redução da maioridade penal. Rapaz do céu! Pensa numa votação confusa. Inclusive os nobres deputados estavam em recesso parlamentar, voltaram agora e provavelmente vão retomar a discussão disso aí, vão retomar a discussão deste item sobre redução da maioridade penal de 18 para 16 anos, tá? 18 para 16 anos em alguns casos. Deixa eu contextualizar para vocês. E o material está trazendo isso muito legal para você. O material está trazendo isso de uma forma muito legal. Acontece o seguinte, tá? Estava sendo feita a apreciação dessa proposta de emenda sobre a redução da maioridade penal. Ela foi posta à votação e ela queria fazer uma redução e o texto apreciado, de pronto ele foi rejeitado. A Câmara rejeitou o texto que falava sobre a redução da maioridade penal. Teve confusão, teve algumas abstenções, nós tivemos inclusive os membros da UNE, da União Nacional dos Estudantes, protestando ali no pátio do Palácio, milhares de estudantes, cerca de 200 mil? Não, 200 mesmo, só 200. Ah, cara, 200 estudantes gritando palavras de ordem, palavras bem interessantes, inclusive com uma frase assim muito criativa. Não, 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 não à redução. Foi muito legal. Muito criativa essa frase. Não, 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 não à redução. Olha que coisa criativa. Saca só isso, né, Guilherme? Saca só isso. Não, 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 não à redução. E aí a votação, ela acabou, né, rejeitando aí a proposta de emenda constitucional sobre reduzir a maioridade penal. Muito bem. Acontece que numa manobra do presidente da Câmara, nós tivemos a retomada da votação. A retomada da votação aconteceu menos de 24 horas, por isso que eu falei para vocês no começo. Cuidado, cuidado, né? Você tem uma interpretação que diz que não podia ser antes de 24 horas, mas a letra da lei fala que o tema, o objeto não poderá, ou melhor, a proposta não poderá ser objeto novamente de apreciação na mesma sessão. E aconteceu antes de 24 horas uma outra sessão, uma sessão surpresa de supetão de madrugada, cara. E o Cunha chamou todo mundo lá e cadê a juventude que estava protestando no dia anterior? Estava dormindo. O gigante não tinha acordado ainda. O pessoal foi para casa, de certo comemorou, né, cara, que tinha conseguido vencer. E aí de madrugada nós tivemos a Câmara aprovando, em votação nós tivemos a aprovação de um texto, só que foi a primeira votação, nós tivemos aí a aprovação, a Câmara aprovou, só que ainda falta outra votação na Câmara que será retomada agora provavelmente com o fim do recesso parlamentar, falta aí para o Senado, então não vai falar que a redução da maioridade penal é uma verdade, porque não é, a redução da maioridade penal ainda não aconteceu, o que aconteceu foi que a Câmara retomou a votação
votação, tá? E a Câmara aí, 24 horas de pouco depois, ela retomou e aí aprovou. Só que tem que tomar cuidado porque é o seguinte, ó, pelo texto, que é muito parecido ao texto rejeitado, jovens de 16 e 17 anos terão que cumprir pena em estabelecimento penal separado dos menores de 16 e dos maiores de 18. E também nós temos algumas mudanças interessantes aí, tá? Já que existem algumas coisas. A redução da idade penal, ela é para crimes hediondos, homicídio doloso, lesão corporal seguida de morte. Então o Eduardo Cunha, nessa manobra, ele fez a aprovação desse texto, que é muito parecido com o texto anterior. Então, ó, homicídio doloso, ok? Você tem, neste caso, você tem lesão seguida de morte, ok? E crimes hediondos. Não é para todo e qualquer crime, não. Tem que ser homicídio doloso, tem que ter, existir ali a intenção do ato em si. Também lesão corporal seguida de morte e crimes hediondos. Aí tá reduzido. Aí coloca a piazada lá com o Tonhão pé de mesa. Aí faz o pau quebrar. Ok? Na verdade não vai ficar junto com todo mundo. Vai ficar num regime separado. É legal, né? É legal porque a gente quase nem tá com superlotação do nosso sistema carcerário. A gente nem tá já com excedente. Vamos colocar a piazada. É isso aí mesmo. E show de bola. Ah, velho, meu negócio é o seguinte. O negócio é dar pipoca, entendeu? O cara fez sacanagem, aprontou. Ó. Pipoco na piazada. Ai, tia, os direitos humanos. Pois é. Só que a opinião aqui não conta, né, cara? A opinião não conta. Você tem que levar em consideração o quê? Você tem que levar em consideração aquela questão da lei. É a lei que você tem que levar em consideração. Você não pode levar em consideração somente, exclusivamente, a sua opinião, tá? Se for só... Não, essa parte já podia ter separado, eu esqueci. É isso aí, Pode anotar aí a minutagem, né, cara? Você tem que lembrar o seguinte, cara, a opinião, tá? A opinião, ela não deve ser levada em consideração num só ponto de vista. Você tem que ver o que aconteceu em termos legais. Então, em termos legais, nós tivemos essa votação. Mas daí a galera chegou... Tá, a galera chegou, a galera acabou aí passando as férias, e nas férias, tá, nas férias, nós temos aí todo mundo descansando um pouquinho, nas férias, nós temos a rapaziada toda aí dando uma relaxada, e agora voltamos aí do recesso parlamentar. Então, provavelmente, o tema seja novamente levado em consideração, e seja posto em apreciação, e há um interesse aí que isso aconteça. Só que sabe o que existe? Existe uma puta de uma discussão em torno disso, cara. Pensa num povinho que está discutindo a coisa. Pensa num grupo aí que se opõe. Pensa numa galera que não quer saber. Aí o governo fica acusando a oposição fica acusando o governo, e o governo acusa a oposição, e aí todo mundo está reclamando e está levando em uma série de discussões para até quase vias de fato. Quando eu falo que o pau está quebrando, literalmente o pau está quebrando nessa discussão. E isso opõe uma série de indivíduos e uma série de opiniões que vão desde pedagogos a especialistas em segurança, e não dá para a gente usar como referência única e exclusivamente o assunto aí de outros países. Tem gente que fala assim, mas em tal país a maioridade penal é com tantos anos. Eu não posso fazer esse comparativo, porque existem outros elementos, outros pontos que devem ser considerados, existem outras situações que devem ser avaliadas, e o interessante é que quando eu falo sobre maioridade penal, existem países que a maioridade penal é com uma idade mais reduzida, não tem não? Só que esses países lideram, por exemplo, o número de população carcerária. Se você pega Estados Unidos, você pega a China, então eu não posso citar como eficiente absolutamente a redução da maioridade. Mas lembra que a apreciação sempre deve acontecer com uma base respaldada. Quero mandar uns abraços aí. Gui, manda aquele número para mim lá, Gui. Eu quero mandar uns abraços aí para a rapaziada que está acompanhando, quase 2.000 comentários aí. Um abraço, tá? Para Patrícia Guiar, um beijo para Patrícia Guiar, um beijo para Andressa. Valeu, Franklin Siqueira, um forte abraço para você. Valeu, Carol de Pernambuco, um beijão para você. Valeu, Jackson, um forte abraço para você. Valeu, Fernando do Paraná, um forte abraço para você. Valeu, Evelyn Martins, valeu, um forte abraço para você. Alex, valeu, Alex, um abraço. Valeu, Camila, um beijo para você. Valeu, Wellington, um forte abraço. Valeu, Karine de São Paulo, um beijo. Dirciana, um beijo. Davi, um beijo para você. Valeu, Monize, Priscila, um beijo para você. Valeu, Carol de Barra do Piraí, um beijão. Valeu, Marília Menezes, um beijão. Valeu, Irã Simplício, valeu, um forte abraço. Rapaziada toda interagindo. Guilherme aí com a gente, né, Guilherme? A galera interagindo legal com a gente. Guilherme que fez aí
aí a brincadeira para você colorir a minha imagem, só você baixar lá, né, no blog, equipealfaconcurso.com.br, dá pro seu filho colorir, tira a foto e mande lá pro e-mail falecontchê@alfaconcursos.com.br. Cara, antes de a gente continuar, tem aluno aí falando, pô, tia, que legal, que bom que você voltou. O Guilherme, vem cá, Guilherme, deixa eu apresentar você pra galera, vem cá. Guilherme, vou apresentar vocês. Não, pode ser aqui, ó, fala com esse aqui mesmo. Guilherme, tudo bem com você? Certinho? Você que faz as artes, os negócios criativos aí, muita coisa é você que faz pra rapaziada, né? É parte deles, né? Temos outros profissionais de comunicação que fazem artes também. Mas fala pra galera qual é a arte que eu tenho certeza que todo mundo que tá vendo o aulão conhece e que foi você que desenvolveu. Acho que seria a logomarca. A logomarca, isso aí, a logomarca do Alfacom foi ele que desenvolveu. Esse cara que desenvolveu. E você tem uma fanpage também, né? Você tem um canal, como é que é? Fala um pouquinho pra essa rapaziada aí.